Começando mais um Give Talks, nosso 21º programa. Vai ter um dia que eu não vou saber mais falar esses números, a gente vai ter que parar de falar. Do meu lado, mais uma vez, o Laerte. E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso mais um podcast. Mais uma semana com uma convidada hoje muito especial. Sim. Vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade, sobre reciclagem, que é um tema que está em alta aí, ESG. Sim. Nosso jornalista fez as devidas apresentações. Tô até meio nervoso, porque hoje os assuntos são difíceis, hein? Mas vamos lá. Ela que começou com um curso técnico em eletrônica, depois foi para uma graduação em engenharia de telecomunicação, depois um mestrado em engenharia elétrica. Ela já está há 4 anos na Energy Source, é uma empresa daqui de São João, uma das mais promissoras que a gente tem aqui na cidade, uma empresa que como o Laerte falou, trata de sustentabilidade, desses assuntos por meio... A gente vai conversar, mas é a única empresa do mundo que aproveita por completo o ciclo da bateria de lítio. Então, vocês vão entender ao longo da conversa. Bruna Dias, seja muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Laerte. Obrigada, Eduardo. É um prazer estar aqui com vocês. Esqueci de falar, mas ela começou, nesses 4 anos, ela entrou como estagiária na empresa e hoje ela é diretora de operações. E sócia também. E sócia, como é que fala o termo em inglês que a gente tava... COO, mas eu não vou arriscar no inglês não, porque eu não sou muito boa também, tá diretora bom? Diretora de operações deixa no português. Da Energy. Vamos, antes da gente começar de fato a nossa conversa, eu vou falar as coisinhas que eu tenho que falar. O Give Talks é uma realização da produtora Jaguari, em parceria com a Hello Mark e a Octa Soluções. Para conhecer um pouco mais das empresas, acesse nosso Instagram, o nosso site, são os próprios nomes das empresas. Você procurando, você vai encontrar bem facinho. Qualquer dúvida ou qualquer interesse, entre em contato com a gente. Lembrando também que o Give Talks tem o apoio da Jovem Pan. Para você que está acompanhando a gente na rádio, muito bom dia, né? O nosso programa vai ao ar de manhã. Se você quiser a versão estendida do programa, um pouquinho maior do que essa que vai na rádio, vem pro nosso YouTube, Give Talks mesmo, você encontra a gente. Se caso você quiser fazer parte do nosso projeto, o nosso programa está aberto a patrocinadores, apoiadores, então também entre em contato. E o nosso estúdio e a nossa produção estão disponíveis para locação. Bom, vamos começar a nossa conversa. Bruna, tem umas curiosidades já logo no começo, porque você fez alguns cursos que não são muito comuns, né? São cursos que são poucas pessoas que vão para essa área. O que gerou esse interesse nessa parte de tecnologia, assim? Eu não vou nem arriscar muito tecnologia. Na verdade, assim, eu comecei, o que me abriu a mente do que eu queria fazer foi o curso técnico em eletrônica. Sim. E eu só fiz o curso técnico em eletrônica por conta do Instituto Federal, porque eu estudava em escola pública, meus pais não tinham condição de pagar uma escola para mim. Já era caro, né? Hoje deve ser muito mais, mas na época que eu era criança já era caro. E quando eu fui para o ensino médio, eu ia para algumas escolas, eu sempre gostei de estudar muito. E eu fui destinada a uma escola que eu sabia que eu não ia ter um estudo muito bom lá. E aí surgiu o Instituto Federal, 1 ano antes de eu começar o ensino médio, o IFEBRIL aqui, com o ensino médio integrado ao curso técnico. E aí eu falei, bom, é federal, é gratuito, dizem que é bom. Não conhecia, na época era a Cefet, na época. E aí eu falei, vou prestar. Tinha que fazer uma provinha, né? Estudei bastante para fazer a prova, graças a Deus deu certo. Quando eu cheguei para fazer a matrícula, você podia escolher entre eletrônica ou informática. E informática era à tarde, eletrônica era de manhã. E a vida inteira eu estudei de manhã, apesar de não gostar de acordar muito cedo. Mas eu gostava de estudar de manhã, porque eu já ficava livre, à tarde podia fazer minhas coisas. E aí eu falei, de manhã eletrônica, beleza, de manhã. E aí fui de manhã eletrônica e... Daí gostei pra caramba de eletrônica, aí comentei que eu queria fazer elétrica, e aí surgiu a telecom, e aí foi indo. Mas aí você teve essa decisão, assim, mas aí como é que foi para de fato escolher a faculdade? E como é que foi também a entrada na Energy? Eu acho que foi meio que nesse período. Aproveitar uma pergunta. É um curso que, tipo, poucas mulheres fazem. Na sua sala tinha muitas... Não, tinha poucas. Começa até com bastante. Assim, Chega as turmas... No final não tinha quase ninguém. As turmas começavam com 40 alunos. Não sei se ainda hoje é assim. Uhum. Formou comigo, se eu não me engano, 8, 9. Desses 8, 9, acho que formou mais 2 meninas comigo. Foi isso daí? 2, 3, da turma inteira? Do IFE. Da turma inteira formou, tipo, 8 ou 9, algo de em Mas torno porque é um disso. curso difícil? Porque é um curso difícil. O pessoal que entra no não IFE... sabe o que é, às vezes. Não sabe o que é. Normalmente é um pessoal que vem de escola pública já, porque tem cota para escola pública, né? Então, o pessoal tem mais acesso a entrar. E acha muito difícil, não gosta de estudar, entendeu? E aí
E o curso técnico não é fácil, Sim, seja eletrônico ou exige. seja informática, né? Não é fácil. Então o pessoal desiste muito. E aí formou pouco. Na minha turma, acho que foram 4 meninas que formaram. Então, né, então você começou meio que assim, sem saber, depois você Sem saber o que era. Você gostou do tema ali. Aí o que continuou. aconteceu? Quando eu fiz a matrícula em eletrônica, o pessoal que já estudava lá, eu conhecia algumas pessoas, falou pra mim, meu, você é louca, faz informática. Eletrônica é muito difícil. Aí eu falei, não acredito. Aí eu falei, e agora? Será que eu mudo? Será que eu não mudo? Aí eu conheci uma menina que também tinha prestado, eu não sabia pro quê, e aí um dia eu encontrei ela e falei, e aí, o que você prestou? Eletrônica. Eu falei, beleza, vou ficar em eletrônica. Ela prestou eletrônica, ela foi uma das que saiu, acho que em 15 dias ela saiu. Mas tudo bem. Eu falei, beleza, eletrônica, eu vou fazer eletrônica e tal. E aí gostei. Achei Ela super tava legal. lá só pra fazer você entrar. Exato. Eu tenho essa sensação de fato, de que ela foi ali pra fazer eu entrar, só isso. Nossa, muito legal. E aí, agora pode continuar, não, desculpa. que isso. A escolha por engenharia de telecomunicação, que também não é Vem na algo sequência. nada tradicional. Também conta pra gente um pouco o que é o curso, o que se aprende, assim, mais especificamente. Sim, telecom foi assim, quando eu fiz eletrônica, eu gostei muito da parte elétrica, e aí eu falei, bom, vou prestar uma faculdade agora na parte elétrica, do mesmo jeito que uma escola é caro, a faculdade é mais caro ainda, e meu pai já tinha uma condição melhor, então ele falou, eu posso te ajudar, mas né, engenharia é caro, então vamos ver aí o que você vai fazer. E aí eu prestei várias faculdades, mas o meu sonho era USP, Unesp ou Unicamp. E desde que eu entrei no IF, eu entendi o que era, e eu falei, quero fazer USP, Unesp ou Unicamp. E aí prestei as 3. USP é extremamente difícil, né? Unicamp também, todas são, aliás. Mas aí o que aconteceu? 1 ano antes de eu prestar, a Unesp veio para São João. Então, foi, assim, várias coincidências, né? Eu sou cristã, né? Então, eu acredito em Deus, tenho fé de que Deus prepara todas as coisas, né? Mas foram várias coincidências que foram acontecendo ao longo do caminho. 1 ano antes, a Unesp veio para cá e abriu engenharia dos materiais, que não tem nada a ver com elétrica. Mas aí mudaram o curso e colocaram o telecom. O telecom, ele é um ramo da elétrica, ele é um braço da elétrica. Tem gente que faz elétrica e nos últimos anos ali especializa em telecom. Eu prestei em outras faculdades, graças a Deus consegui uma bolsa na PUC também para fazer elétrica, mas aí entre as duas eu preferi aqui, e aí eu acabei fazendo telecom. A telecom, ela é assim, você tem uma base de elétrica de baixa tensão, que a gente fala, né, alta tensão, que é esses cabos que vocês veem aí na rua, a gente já não mexe nisso, porque aí é uma elétrica mais pesada, mas a gente tem uma base de elétrica, tem uma base muito forte de eletrônica, tanto é que o meu curso depois virou telecom e eletrônica. E você mexe muito com comunicação. Então, os sinais de comunicação. Como funciona o Wi-Fi? Como funciona o 4G? Como funciona o telefone? Né? Qual que é a base disso? Como que você transporta esses sinais? Então, a base da telecom é isso. Eu cheguei ali, eu estava pesquisando sobre você, sobre um trabalho de pesquisa que você fez, sobre fluidos, se eu não me engano, que acho que teve um apoio da faculdade, acho que depois até de outra faculdade. Porque assim, né, na faculdade, assim como no Instituto Federal, você pode fazer iniciação científica, que eu acho fantástico. Eu sou apaixonada pela academia. Antes de entrar na Energy, eu queria seguir a área acadêmica, ser professora. Um dia quero ainda ser professora, se Deus quiser. E como é que funciona a iniciação científica? É um programa que as faculdades têm, as escolas têm, né, as federais, as estaduais, para o aluno pesquisar sobre um tema e muitas das vezes ganhar para isso. Então, tem bolsas para isso, né? E aí, no IF, eu tive a oportunidade de conhecer e já fazer um projeto de iniciação científica com energia solar. Na época, era super novo, foi super legal. Quando eu entrei na Unesp, eu já sabia o que era e eu fui procurar também. E aí, tinha uma bolsa na área de mecânica dos fluidos, tinha nada a ver com telecom. Mas ia ganhar, né? Eu estudava em período integral, entrava 8 horas da manhã, saía às 6 horas da tarde. Então eu não pagava nada na faculdade, mas, né, eu ia pra faculdade de moto, eu tinha gasolina, tinha coisinhas ali para pagar. E aí tinha uma bolsa já que estava aprovado, que era da própria Unesp, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp. E aí, conversei com o professor, deu certo, me selecionou, eu comecei a trabalhar. Eu estudava uma bolha que forma na asa do avião, quando o avião tá voando, e aí essa bolha sofre algumas instabilidades, essas instabilidades geram turbulências. E aí eu fiz esse mesmo trabalho por 3 anos, aí entrou a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que aí entrou com uma bolsa também. Aí eu era conhecida como a menina das bolhas na Unesp. Porque eu estudava sobre essa bolha, aí fiz bastante apresentação, congressos e tal, foi bem legal. Legal, bem legal mesmo. E voltando a essa pergunta, se no técnico lá
tinha poucas meninas. E na universidade, como que A é? mesma coisa. A mesma coisa. Poucas meninas. Tinha um pouco menos, mas assim, era quase o mesmo número. E comigo, de novo, entrou 40, formou acho que 7 ou 8. Às vezes também. Na verdade, formou acho que 13, porque tinha um pessoal do ano anterior que formou junto com a gente, mas ainda assim. São os cursos poucos. com muitas. E mulheres, agora na Unesp, eu acho que foi eu e mais 2 da minha turma. Da minha turma, acho que foi eu e mais 2. Aí tinha mais umas 2, 3 da outra turma. O que você acha? Que é essa falta de interesse mesmo? Às vezes falta de influência quando você é mais jovem? Eu acho que é de tudo um pouco. Eu acho que a gente tem essa cultura de que certas coisas não é pra mulher. Isso eu ouvi quando eu comecei a trabalhar de fato. Sai dessa área, velho. Isso não é lugar pra mulher. Nós mulheres, falo por mim, né, pelas mulheres que eu conheço, a gente é mais insegura. Então, por exemplo, na minha casa, quebrava um brinquedo, meu irmão abria e consertava. De criança. Trocar uma resistência. Você que arruma e troca, agora você vai. Não, deveria, mas não. Meu pai que faz. Vamos trocar a voltagem dessa tomada aqui, ó. Tem uma engenheira aqui. Meu pai sabe mexer com isso, né? Não tem formação na área, mas sabe mexer, então ele que faz tudo em casa. Mas a gente não é incentivado, né? Então, por exemplo, meu irmão sabe porque meu pai já ensinou. Agora, você nunca vai pra sua filha, você tem filha, você pegar sua filha e ensinar ela a fazer isso? Vai trocar resistência. Eu acho que não é nem por. Eu acho que às vezes, na minha opinião, tá, gente? Desculpa aí. Eu acho que nem questão de preconceito, mas questão de zelo, cuidar. Exato. Pô, se eu tiver que pedir ajuda numa situação, vamos supor que é arriscado, Não, tomar choque. Você vai chamar seu filho. Meu filho. Vai ser, mulher. Vai dar risada, agora a gente vai ficar com pena. Nossa, tadinha. Mas é isso mesmo. Pequenininha aqui, né? Sim, é isso mesmo. Não faz sentido. É isso mesmo. Então a gente não tem essa influência, né? Então acho que é por isso que é uma área tão desconhecida pelas mulheres. Legal. Mas é interessante que, por exemplo, o pessoal às vezes liga, né? Não sei. Talvez por falta de conhecimento, que engenharia é aquela coisa pesada, aquela coisa arriscada. Mas, por exemplo, o trabalho que você desempenha, lógico, tudo tem seus riscos e tal, mas é um negócio muito legal. Não tem altos riscos, né? Porque não é essa alta eletricidade que a gente fala, né? Não tem, então não tem esse alto risco, de fato, o trabalho que eu faço. Mas engenharia em si, se você pegar todas as engenharias, o pessoal brinca que engenharia de produção é de mulher, né? Tirando a engenharia de produção, todas as outras, a maioria é homem, né? Mas eu acho que é uma coisa da própria natureza, não sei. Sim, influência, cultura, natureza. Deve ser tanta coisa também, né? Não dá pra gente... Acho que envolve tudo um pouco. Mas é um desafio, imagina ela no meio de uma situação nova. Você sofreu um pouquinho de preconceito? Sim, mas aí tem uma questão que eu acho muito legal, que é assim, é o posicionamento. Você tem que saber se posicionar. Apesar de eu nunca ter sido incentivada a fazer esse tipo de coisa, eu tenho mais 2 irmãos, né? Um do meio, que tem quase a minha idade, e uma caçulinha, que é uma menina. E eu sou mais velha, né? O meu pai sempre me tratou igual do meu irmão. Sempre. Até certo ponto, né? Até namorar, até chegar tarde em casa. Mas antes disso, assim, ele sempre me tratou igual. E ele sempre me criou, assim, pra ser muito independente. Pra ser muito, sabe? Então, tipo assim, na minha casa nunca teve... não, você é mulher, você não sabe. Eu já vi isso acontecer em outras casas, que é um absurdo, né? Mas, enfim. Na minha casa nunca teve isso. Então, quando eu comecei a faculdade, tem... números, preconceitos, só que assim, eu sempre me posicionei, nunca liguei, então as pessoas sempre me respeitaram. Então nunca tive problema com isso. Eu conheço a Bruna já faz um tempinho já, ela é assim, ó, toda, parece uma bonequinha de porcelana, assim, meiguinha, assim, mas ela tem uma autoridade, uma coisa que eu fiquei surpresa, até você tem o dom pra dar aula mesmo. Lá atrás, quando a gente tava conversando sobre alguma questão de processo, ela vinha com tanto cuidado, carinho, não é assim, e tipo, numa linguagem democrática, porque, você vai falar de engenharia, de outras coisas, não dá, né? E aí eu acho que essa questão de você conhecendo o seu posicionamento, você não precisa ser na força, não, porque é assim, não. Ela conquista, por toda essa competência. Pela capacidade técnica. É fantástico. Eu conversei um pouquinho, até dá pra ver, parece que quem olha assim fala assim, ela é pequenina, mas sabe muito, cara, sabe muito. Não, imagina. Mas isso que você falou é de fato, eu gosto, assim, eu acho que a gente não precisa provar nada pra ninguém, falando ou brigando, é o fazer. Eu já vi meninas, na Unesp também tem engenharia aeronáutica, eu já vi meninas que os caras, não, você é mulher, não entra no grupo, entendeu? Aí a menina sai chorando e tal. O que eu super entendo ela, mas eu acho que é uma questão de posicionamento. Saber se posicionar,
sabe para que você tá lá, capacidade todo mundo tem igual. E daí você consegue levar bem. Certinho. Vamos entrar na parte da Energy. Você entrou, acho que você estava na faculdade, como é que foi? E eu queria que você comentasse um pouquinho, então, dessa entrada, assim, como é que foi, e comentasse também um pouco da evolução, da sua evolução dentro da empresa, acompanhando também a evolução. Eu acho que antes de ir para essa pergunta, pro pessoal que não viu o outro podcast, eu acho que a gente pode falar o que é a Energy, para quem não conhece, eu dei uma resumida no começo, mas o que é e depois como começou a sua relação. Tá. A Energy é uma empresa que trabalha com reuso e reciclagem de baterias de lítio. Então, a gente pega algo que era sucata de bateria e transforma num novo produto. Seja num reuso, numa nova bateria, ou seja na reciclagem, que aí sai em forma dos metais que ali compõem a bateria, né? Então, basicamente, é isso que a gente faz. E é aí que a gente entrou na questão de sustentabilidade, de ciclo fechado, porque nós começamos com o reuso, fizemos a reciclagem no meio do caminho e aí a gente fecha totalmente o ciclo da vida útil da bateria. Então, você pega, por exemplo, tem as câmeras aqui. Talvez alguma delas tenha alguma bateria para aguentar alguma coisa, né? Na hora que acabar a energia e tal. Essa bateria, quando ela acabar, você vai descartar. Aonde? Tem que ter um lugar certo para descartar. O que vai acontecer com ela? Antes, normalmente, o processo normal era queimar. Queimar, extrai ali o que sobra, reaproveita, sei lá, 30%, às vezes nem isso, e acabou. A gente não. Essa bateria vem pra gente hoje, a gente tem um algoritmo que a gente consegue detectar a vida útil dessa bateria, porque muitas vezes são baterias boas, que foram pouquíssimas vezes usadas. Às vezes quebra um equipamento. E a bateria tá lá, boa. Então, a gente consegue detectar se a bateria tem uma vida útil boa, a gente reaplica ela. Então, cria um novo produto, uma nova bateria com ela. Se não, ela vai para reciclagem. Aí, a gente recicla e extrai os metais preciosos. A nossa taxa de aproveitamento é maior do que 85%. Falando como um todo, né? No processo de reciclagem. E quando a bateria vai para o reuso, depois ela volta também para a gente reciclar. E aí, por isso que é o ciclo fechado. Porque você pega, você usa, reusa, recicla, e aí os metais voltam à sua origem, você não precisa extrair. Você usa ele de novo na cadeia. Então, basicamente isso que a Energy faz. Esse aproveitamento de 80... É mais de 85%. Mas isso foi vocês que desenvolveram essa tecnologia ou não? Sim, na verdade, assim, ó, a gente, quem criou o reuso foi a própria Energy, né? O Peter junto com o David lá, que fizeram os primeiros testes, seleção, e a gente foi aprimorando isso. A reciclagem nós fizemos juntos com a Unesp. Quando eu entrei, eu trouxe a Unesp junto, porque tinha um desafio lá de reciclar, e eu conheci o pessoal da Química da Unesp, e aí a gente começou a pesquisar, isso gerou uma patente e tal. E aí, quando a gente foi escalar o processo, não tinha muita escala, porque até então era nível de laboratório, né? Então, a gente foi modificando e alterando o processo para conseguir escalar. E aí, hoje, a gente faz parte desse processo dentro da Energy e parte desse processo fora da Energy. Por quê? Para você finalizar e o metal voltar à sua origem, você precisa de uma planta química. Uma planta química não é brincadeira. São reatores gigantescos, são coisas assim absurdas. Então, a gente faz até um processo que a gente tem o óxido, então o óxido de lítio, o óxido de cobalto, o óxido de manganês, o óxido de níquel. E aí, esse óxido vai para a indústria química, que é uma parceira nossa, e lá tem o refino. Então, aí o cobalto volta a ser cobalto, o níquel volta a ser níquel, e aí por diante. E em relação ao que deixa de ser danoso, assim, para a natureza, vamos supor, o que vocês fazem, o que deixa de acontecer com o que vocês fazem? A cada 1 tonelada de baterias que a gente recicla, a gente deixa de emitir 4 toneladas de carbono no meio ambiente. Então, a gente consegue gerar crédito de carbono. Agora, a gente está certificando todo o processo, porque essa eficiência a gente mede ao longo de todo o processo, né? Então, o que entra, o que sai, você consegue medir tudo que é reaproveitado. Agora, a gente está contratando uma empresa especializada em crédito de carbono. Ela está fazendo toda a avaliação de ciclo de vida do produto, da bateria, e aí ela consegue certificar a gente e, de fato, a gente consegue comercializar o crédito de carbono. Então, a cada 1 tonelada de baterias que eu reciclo, se eu estou reciclando uma bateria para a empresa X, eu posso ir lá e vender meus créditos de carbono para essa mesma empresa ou para outra empresa, entendeu? Caramba. Isso é bem legal. É bem interessante. Essa parte eu lembro do David comentar um pouquinho com a gente. Falei, o tanto que... É muito legal, tipo, saber
Isso ia dar de merda, né? E hoje existem programas, né, que falam sobre a nossa vida pessoal, né? Então, como você pode gerar menos gases poluentes na atmosfera e tal. E empresas, da mesma forma, elas que geram muitos gases, elas compram de outras empresas, né? Para poder equilibrar. Então, é bem legal. E como começou a sua relação com a Energy? Como que foi para você entrar? E como é que foi essa evolução toda de estagiária para hoje, essas letrinhas que a gente não sabe, que é diretor de operações? É um desafio. Foi um desafio. Eu entrei em 2018, eu estava terminando a faculdade, eu estava indo para o último semestre da faculdade, eu precisava fazer um estágio para formar. E a gente não tem um polo, né, empresarial, tecnológico aqui em São João, então eu até imaginava que eu ia ter que ir para fora para fazer um estágio, né? Mas se fosse aqui, melhor. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um amigo que trabalhava na Energy e eu comecei a mandar currículo para tudo quanto é lado, tudo que tinha relação, tal, procurar. E aí, um dia, esse amigo publicou alguma coisa no Instagram, um vídeo no Instagram, eu vi o vídeo. E aí eu chamei ele e falei, cara, eu preciso de um estágio. Não dá pra arrumar um estágio pra mim? Acho que dá, sim. Me manda currículo e tal. E começamos a conversar. Isso acho que era 11 horas da noite, um dia de semana. E aí eu até mandei um currículo pra ele, tá, beleza. Eu tava um dia na faculdade, ele me ligou. Aí falou assim, meu chefe tá aqui. Eu falei de você, ele gostou e perguntou se você pode vir agora falar com ele. Eu falei, cara, agora eu tô na faculdade. Não, agora porque tal hora ele vai sair. Aí eu falei, tá bom, vou agora. Aí saí da faculdade, peguei esse meu amigo que tava tirando carta, eu acho, fui buscar ele e fui pra Energy junto com ele. Ele me mostrou onde era, eu não sabia. Cheguei lá, o David tava lá. Eu lembro dele, ele tinha cara de árabe quando eu conheci ele, né? Porque ele tinha um negócio aqui, cavanhaque, eu não sei o que é. Até achei que ele era gringo, né? Achei que ele não era brasileiro. E aí conversei com ele e tal, ele perguntou o que eu queria da minha vida, né, o que eu tava procurando, e a gente teve um papo bem legal. No meio da conversa ele vira para inglês, aquela situação, né, aí você trava horrores para falar, mas enfim. E aí ele falou, gostei de você. Eu tinha um menino aqui pra vaga, já estava quase que acertado, mas eu gostei de você, eu acho que você sabe o que você quer. Na época eu falei para ele, olha, eu quero fazer um mestrado, depois do mestrado possivelmente eu vou fazer um doutorado, e quando eu for fazer o doutorado eu não vou conseguir trabalhar ao mesmo tempo, então talvez eu fique 2 anos aqui. Aí ele falou, pensa, não quero que você use a Energy como trampolim, mas pensa se é isso que você quer. E aí pensei bastante, aceitei o desafio. E aí eu comecei como estagiária, mas nunca fui estagiária de fato, porque era uma empresa muito pequena. Eu era a 8ª colaboradora quando eu entrei. Então, logo que eu entrei, ele me pediu para começar a cuidar da produção, porque ele cuidava da parte comercial, a parte ali mais administrativa, e o Peter, que é o fundador junto com ele, né, que é um gênio. Então, pensa num cara top, tecnicamente, é o Peter. O Peter desenvolveu ali toda a tecnologia e ele também cuidava da produção, só que ele é dinamarquês. É uma cultura totalmente diferente da nossa, totalmente diferente. Então, assim, Peter tem que sair amanhã. Não dá. Não, mas tem que sair. Não, tem que esperar, não tem como. Não tem como fazer. Não vai acontecer. Entendeu? É um negócio super no momento dele, no tempo dele. E aí o David me pediu para começar a ajudar ali na gestão da produção, então eu comecei a cuidar dos pedidos, do que entrava, o que saía, e aí foi indo, né? Aí eu pulei de pouco em pouco, de galho em galho, mas sempre muito vinculado à parte técnica, aprendi muito com o Peter. E aí fiquei, quando eu acho que eu estava fazendo 3 anos na empresa, acho que foi isso, que eu entrei em junho de 2018. Esse ano agora, 2021, o Peter decidiu voltar para a Dinamarca, a família dele estava lá, e por alguns problemas pessoais ele teve que voltar. E aí o David me chamou e falou, Peter, vai embora, eu preciso de alguém para compor a sociedade, e aí me fez o convite. Foi uma surpresa. Ao longo desse tempo, lógico, né, teve todo um caminho, então aí CPO, CTO, CPO de produto, né, ali cuida do produto, CTO da parte técnica. Então eu já conhecia muito bem a Energy, né? Tive a oportunidade de aprender muita coisa da Energy, fazer muita coisa ali. E aí, quando ele me fez o convite, né? Foi uma surpresa, mas foi bem legal. E aí a gente começou em janeiro de 2021, ele me fez o convite, a gente assinou de fato em março.
E aí começou o maior desafio. Hoje você tá fazendo o quê, assim? Qual que é a sua parte? Hoje o meu cargo, teoricamente, é COO, que é esse diretor de operações, né? Então, hoje eu olho para todos os setores da Energy. Então, eu sei o que está acontecendo em cada setor e para onde cada setor tem que ir. Então, eu ajudo a dar esse direcionamento e tudo mais. Mas eu ainda atuo, de certa forma, na parte técnica. Então, eu até brinquei com você antes de começar. Em algumas reuniões, eu me apresento como CTO, que é o diretor técnico, né? E em outras como COO, que é o de operações. Porque é tudo muito novo. É difícil você pegar alguém da faculdade ou alguém que está no mercado e saber lidar com o que a gente faz. Você tem que formar as pessoas lá dentro, né? Então, enquanto a gente forma um time, eu ajudo ali a atuar no que eu sei, né? Porque até é interessante reciclagem de bateria primeiro no Brasil, é isso? Na América Latina. Na América Latina. Então, pra você ver, imagina, chega... É uma coisa que ele nunca viu nem em teoria na faculdade. Exato. Vamos pensar assim. Exato. Então, é uma escola. Acho que as pessoas devem querer, talvez, trabalhar lá até pra... assim... Enfim, mas pode falar. O pessoal que é bem técnico, assim, eles curtem muito porque é um aprendizado fantástico, né? E bem prático, porque pelo que a gente vê de você, do David também, quando ele falava, sabe? Lá vocês dão meio que, ao mesmo tempo que sabem controlar o que é... A maneira que se deve fazer, muita autonomia também pra... Sim. Tem que ser, né? Porque é algo novo, são conhecimentos muito específicos. Lógico que os profissionais lá têm uma bagagem, né, boa, mas se a gente não der essa autonomia, a gente não consegue olhar tudo, né? A Energy hoje está com quase 80 colaboradores. Como é que você vai olhar tudo? Não tem como, né? Então, a gente tem os heads de operações, né, que são os líderes, e aí cada líder atua no seu setor, cada líder tem autonomia no seu setor, e a gente só vai ajudando ali a direcionar e conduzir e tudo mais. E você quer colocar alguma coisa? Em Em relação à evolução da Energy agora, quando você entrou como estagiária, quando você falou que eu fui oitava colaboradora e agora você está falando de 80, como é que foi esse período, assim, como é que tá hoje também, assim, a estrutura da empresa? É algo muito incrível, né? Eu, particularmente, não conhecia o universo de startup, o David também no começo não conhecia, né? E a startup é isso, é um crescimento exponencial. Isso tem hora que é bom, tem hora que não é tão bom assim, porque quando você cresce muito, não dá tempo de você organizar. Então, primeiro você cresce, depois você começa a organizar. Então, a gente brinca que tem as dores do crescimento, né? E, de fato, tem vários problemas que surgem desse crescimento, mas o universo da startup é fascinante, porque a gente conversa com empresas muito grandes, as automotivas, por exemplo, que a gente trabalha hoje, BMW, Renault, a Audi, Toyota, hoje fiz uma reunião de manhã com a Toyota. É muito legal, que são empresas muito consolidadas no mercado e eles olham pra gente de uma forma legal. Porque hoje eles entendem o modelo da nova economia, eles entendem que a startup tá aí para mudar algumas coisas, né? Então é muito legal, assim, ver esse crescimento da Energy foi desafiador. Muitas vezes a gente acha que, né, não vai dar certo, que, poxa, não vai rolar, acontecem N problemas no meio do caminho, mas pra gente que tá lá, acaba sendo uma coisa natural. Eu tava conversando isso com o David esses dias, a gente fica tão focado no que a gente tá fazendo ali, no dia a dia, que às vezes a gente não para pra respirar e falar, uau, olha tudo que aconteceu, né? É o que você falou, eu nunca tinha pensado nisso, eu entrei, tinha 8, hoje tem 80. Poxa, 10 vezes mais, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque a gente tá tão focado ali que acaba sendo algo natural ver isso acontecer, né? Mas foi, assim, aprendi muito e uma das coisas que a gente sempre fala lá, para a empresa crescer exponencialmente, quem está à frente da empresa precisa crescer exponencialmente também. Então, eu aprendi muito com esse crescimento da Energy. Eu vejo essas empresas, por exemplo, que nem BMW, Audi e tal, elas são interessadas porque, pensa, é um problema para eles, vamos falar assim, que hoje já, vamos falar assim, os carros elétricos híbridos já estão aí, né? Uhum. E a tendência é só aumentar. E aí, e essas baterias, para onde que vão? Eles mandam para a Europa, né? E é um problema também, porque imagina, vai para função queima, né? Vai para aterro, enfim, vira... O que acontece é assim, né? Tem empresas que fazem o processo por hidrometalurgia, que é o nosso processo. Aí tem N tipos de hidrometalurgia, N tipos de eficiência, mas esses processos, eles não são feitos na América Latina, eles são feitos na Europa. Então, você pega a BMW, a sede é na Alemanha, então manda para a Alemanha. Renault, a sede é na França, manda para a França. Toyota, Japão, e assim sucessivamente. Você imagina o custo
É uma bateria que é super pesada de um carro, mandar para um país muito longe e pagar para fazer a reciclagem. Descaracterização também, que acho que tem até isso também. Isso, descaracteriza e recicla, né? Então são custos absurdos. Pelo que eu entendi, lá eles não têm ainda isso de fazer o ciclo por completo. Eles fazem meio que um outro esquema ou eles já estão mudando isso assim? Tem empresas no mundo inteiro que fazem reuso e tem empresas no mundo inteiro que fazem reciclagem, mas nunca as duas coisas. Então, as duas coisas a gente tem a satisfação... Nunca também não, pô. A não ser a Energy, as duas coisas nós temos a satisfação de dizer que somos a única empresa no mundo que fazemos, o reuso e a reciclagem. Então, todas as montadoras que a gente conversou até hoje, eles ficam muito interessados no reuso, porque é uma coisa que não tem nem na sede. Então, isso é bem legal. Porque antes de você reciclar, você pode reutilizar, né? Ainda mais veículo elétrico. As baterias do veículo elétrico dão um reuso, assim, fantástico. Então, eles ficam muito interessados nisso, nesse reuso. Eu não sei se tem a ver... Você tá falando coisa nada a ver, mas aquilo de Second Life, First Life, é sobre isso, assim? Você pode explicar um pouquinho pra gente Sim. o que seria essa... O Second Life que a gente chama é a segunda vida, é o reuso. First Life é a primeira vida. Então, por exemplo, a garrafa, né? Eu posso dizer que essa é a primeira vida dela. É uma garrafa que foi feita ali no processo industrial. A hora que a gente terminar de tomar água e se a gente reciclar, destinar ela corretamente, ela vai ser reciclada. E aí vai gerar um plástico de segundo uso. É o que a gente dentro da Energy chama de Second Life, né? Então, esse é o segundo uso. E é isso que a gente faz com a bateria. A gente faz baterias Second Life. Já produzimos baterias First Life também, que vão voltar para a reciclagem, mas o nosso foco está na Second Life. Muito bom. Posso continuar? Eu queria agora falar de uma maneira um pouquinho mais geral, assim. Eu queria saber como que é trabalhar com energia renovável no Brasil, assim, sabe? Vocês recebem algum tipo de incentivo? Como isso ou algo mais burocrático ainda? Como que funciona isso? É muito novo, né? A gente vê, quando a gente fala em energia renovável, todo mundo pensa em painel solar, né? É o que... Então, assim, para a energia solar tem alguns incentivos. Saiu recentemente redução de imposto de importação, essas coisas. Agora, no nosso setor em específico, até tem algumas linhas de fomento do governo, mas até hoje a gente não usou nenhuma porque é extremamente burocrático. A gente também não parou para ir lá e ficar atrás, pesquisando. Então, hoje a gente não usa de nenhum benefício, mas recentemente foi assinada uma lei aí para falar sobre... não foi sobre reuso, mas foi sobre destinação, eu acho, destinação de resíduo, alguma coisa assim, é a lei dos resíduos. Então tá começando a se falar, mas se tratando de resíduo, a bateria que a gente trabalha, a gente enxerga ela como um novo produto, mas o mercado enxerga ela como um resíduo. Se tratando de resíduo, é muito difícil. Para você movimentar essas baterias, você precisa da documentação certa, você tem que ter o órgão regulamentador certo, que é a CETESB, e aí tem um negocinho lá que eles chamam de CADRE, que é para você movimentar resíduo de uma empresa para outra, tem que ter um caminhão específico, o motorista tem que ter um curso específico, tem um documento que chama de MTR, que é a tramitação de resíduo no território brasileiro, então tem tudo isso. E aí é uma burocracia sem fim para você tirar a sucata de bateria de um lugar e levar para outro lugar. Mas é algo que ia ser útil ainda, né? Tipo, hoje é bem complicado. Eles dificultam o facilitador. Mas tem um propósito, por causa de acidentes, né? Porque é um resíduo perigoso, né? Isso. Porque pode contaminar o meio ambiente. Tem a parte elétrica também, porque pode pegar fogo. Teve gente que propôs fogo em navio com bateria. Então, pode pegar fogo. Então, tem todas essas questões. Cuidado. E tem uma questão de você tirar resíduo de um estado para o outro, né? Então, você imagina, você pega estados mais ricos, pega todo o resíduo eletrônico ali e leva para um estado mais pobre, entendeu? Vai fazer o quê com isso daí? Mas aí, de fato, é uma cultura que a gente tem que começar a implementar, né? Nós, Energy, temos que começar a olhar para isso e ajudar o governo a implementar isso. Não, a gente trabalha com reuso, com reciclagem, então dá para se tratar de outra forma, mas tem que ser algo muito bem feito para não virar bagunça, esse problema, assim. É bem complicado. Agora me fala uma coisa sobre... Vocês passaram por várias... Até assim, uma coisa que eu acho interessante salientar essa relevância da Energy, assim, às vezes as pessoas, empresa de São João da Boa Vista e tal. Às vezes, até falo pro dele, você tem que falar com uma linguagem mais simplificada, linguagem de startup, né?
Mas até para o pessoal entender, vocês passaram por várias rodadas de negócios e tal, aí tem que fazer aquela apresentação que é o famoso pitch, etc. É. E aí até ele falou, acho que vocês iam até passar por uma, acho que é a série A, né? Que é... Isso. Mas explica pro pessoal que mais leigo, talvez, como que funciona, que a nossa professora... Nixe, não, ainda não. Breve, ainda não. Se você... mas fala isso que essa... vai começar como que porque assim, até o pessoal, eu achei... Ela falou que é um desafio, porque às vezes as startups elas não têm a capacidade de monetização, tipo, de gerar recursos. Uhum. Apesar que a Energy eu vejo que vocês vão lá, fazem a bateria, vende, tal. E aí esses recursos vêm através dessas rodadas. Isso. Mas explica pro pessoal como que funciona e a série A, que talvez vai ser a próxima, talvez. Startup é um mundo muito único, né? Eu tô aprendendo ainda, então tem vários ícones aí que são feras, mas um pouco do que a gente vive, né? A startup é uma empresa que trabalha com inovação, com tecnologia, faz algo disruptivo. Disruptivo é algo que você não vê por aí com certa frequência, né? Então, é algo disruptivo, inovador, diferente. Só que tem essa barreira que beleza, eu vou fazer algo inovador, algo muito diferente, tem um produto muito legal, mas eu preciso de dinheiro. E a startup, normalmente, você pode olhar, a maioria das startups é gente nova. Não é um cara que já está muito bem de vida, que vai lá e coloca o dinheiro para abrir uma empresa, porque esse perfil, ele tem um perfil mais empresário, né? Então, investe na construção civil, investe em coisas que são mais comuns, né? Que a gente vê que dá um retorno, né? Dá um bom retorno, já existe todo um processo, todo mundo já conhece. Startup não. Startup é sempre uns doidinhos que inventam alguma coisa diferente e está ali para começar algo novo. E aí falta muito a monetização. É sempre algo muito legal, todo mundo enxerga com bons olhos, mas que não tem o dinheiro suficiente para poder continuar. No nosso caso, a gente sempre começou vendendo, né? Então isso ajudou muito, a gente sempre teve receita em cima da startup, mas não é sempre assim. Tem as startups que não tem. E aí tem as rodadas de investimento. Então, a primeira rodada de investimento é com os investidores anjos. Então, são aqueles que aportam um valor menor, 200 mil, 100 mil. Tem um limite, eu não sei especificamente qual é. Investidor anjo, né? E aí ele pega uma porcentagem da empresa. E o que é essa porcentagem da empresa? É o que a gente chama de equity. Então tem até um livro do John Kepler, que é o Poder do Equity, que é muito bom, que explica sobre isso. Para você saber ali o quanto de equity você tem que disponibilizar da sua empresa, você faz o valuation dela, que é o valor da sua empresa. Então, quanto que a minha empresa vale hoje? Quanto que eu faturo? Não. É o quanto eu tenho de estimativa de crescimento daqui a 10 anos. Então, você faz todo um estudo de mercado, porque como é algo sempre disruptível, é sempre um oceano azul, é sempre algo que tem um potencial gigantesco. Mas você tem um passo a passo para chegar nesse potencial. Então, você olha lá, todo esse passo a passo, tudo que você pode conseguir, aí você faz o que a gente chama de business plan, que é um plano de negócios, para os próximos 10 anos, e aí você vê o quanto a sua empresa vai valer nos próximos 10 anos. Aí as empresas que vão investir, no caso, o investidor anjo, normalmente pode ser pessoa física, pode ser empresa, mas é um investimento menor, né? Então, esse investidor anjo, ele vai avaliar tudo isso e aí ele vai colocar dinheiro. Muitas vezes, o investidor anjo nem pede nada disso. No nosso caso, a gente teve 3 investidores anjos que nem olharam nada disso. Os caras conheceram, gostaram, apostaram, colocaram dinheiro e agora já tiraram com retorno. E aí você pode... você dá o dinheiro para uma porcentagem da empresa, você pode ficar com essa porcentagem da empresa depois, ou você pode pegar o dinheiro de volta, mas muito maior, entendeu? Com muito já mais retorno. Valuation, a empresa já andou... Exatamente. Então, vamos supor, se hoje eu investir numa empresa como investidor anjo 10% por 200 milhões, esses mesmos 10% por 200 mil, esses mesmos 10% pode valer 400 mil. Em um ano, entendeu? Depende do potencial da empresa. Só que tem o risco do investidor anjo, que é a empresa quebrar. Então, desvalorizar também. Exatamente, porque é uma empresa nova, né? Então, normalmente, quem é investidor anjo, quem é especializado nisso, ele investe lá em 10 empresas. Se uma der certo, ele tá feito na vida. Se uma der certa, putz, é mais do que... Acho que o João Kepler tem, acho que 700, sei lá quantos...
Então, um número absurdo de startup. Exatamente. Né? E a maioria, né? Várias não dão certo, mas as que dão certo pagam todas as outras, porque dá um retorno muito alto. Então, tem esse tipo de investimento. Quando você passa do investimento anjo, aí vai subindo, né? Tem o que eles chamam de pré-seed, seed, série A, série B. Então, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua condição. E aí vai aumentando o valor do cheque, vai aumentando também as condições dentro da empresa. Então, o que a gente passou, né? Série A, a gente tá entre um pré-seed aliás, a gente passou pelo anjo, a gente tá entre o pré-seed e um série A agora. Isso envolve muito a questão do quanto de equity você quer disponibilizar da empresa, porque ao mesmo tempo que vai entrar dinheiro, você está deixando uma porcentagem da empresa que daqui a um tempo pode ter um potencial muito grande, né? Então, falando da série A, você passa por todas essas, anjos, pré-seed, seed, série A. Aí sim você tem que ter um business plan muito bem feito, aí sim você tem que ter uma visão de mercado muito grande, você tem que validar, na maioria das vezes, tudo que você está apontando, os cheques são maiores, aí já é de 10 milhões para cima, uma série A, e aí vai subindo, série A, série B, série C, e assim sucessivamente. E aí tem a porcentagem da empresa que você vai disponibilizando, né? Tem, lógico, também para o empreendedor um número máximo ali que é recomendado ele disponibilizar. E esses aportes vão entrando e você vai, e aí você começa a prestar contas, né? Eu vou investir esse valor em tal coisa, outro valor em tal coisa, isso vai me render assim, assado, etc. Aí cria-se conselho, então aí os investidores normalmente têm um assento no conselho, porque o conselho que toma as decisões da empresa não é mais você que está tomando, diferente do investidor anjo. Na maioria das vezes não tem nada de conselho, nada disso. Ele confia em você e vai embora. Depende do nível, né? Mas aí, assim, vai se formando, entendeu? Até a maioria das startups acabam sendo vendidas por completo, né? Então, até chegar nessa situação. Algumas sim, outras não, mas aí depende do que o empreendedor ali quer fazer com a empresa dele. Não sei se eu respondi tão bem essa pergunta. Respondeu. Só aproveitar aqui, teve uma que vocês participaram, que foi você foram uma das selecionadas. Porque assim... Essa é interessante comentar. Para fazer todo esse processo, tem os pitches. Uhum. Aí tem vários tipos de pitch. Tem pitch de 1 minuto, tem pitch de 5 minutos, tem pitch de 30 segundos. Quando a gente entendeu que a Energia era uma startup, foi quando a gente foi convidado para participar de um programa de rodada de investimento feito pela Sebrae na época, se eu não me engano. Então a gente foi convidado, a gente, sem querer, conheceu a empresa que estava organizando e falaram, cara, vocês são uma startup, vocês podem participar da rodada de negócio, tal, investimento. Como funciona? Sim, tal, tem que fazer um pitch. O David não sabia o que era pitch, ninguém sabia, a gente foi lá pesquisar, descobriu o que era pitch. É uma apresentação da sua empresa, o que você faz, e no final você fala, olha, a minha empresa vale X, eu quero tanto de dinheiro por tanto da minha empresa. E a gente não tinha nada disso, a gente nem sabia como calcular o valuation da empresa, né? Mas a gente fez lá... Shark Tank mesmo. Isso, é um Shark Tank, exatamente. Foi basicamente isso que a gente participou, mas com empresas muito grandes, empresas já da automobilística, né? E dentro dessas empresas tinha lá Mercedes, Volkswagen, tinha também a EDP, que é a maior distribuidora de energia limpa do mundo. Isso. E aí lá, isso foi em 2019, agosto de 2019, foi aí que eu fui promovida para CPO, porque o que acontece? Quando você vai participar desse tipo de evento, você tem que apresentar o seu time. E aí começa a entrar a linguagem de startup, né? Então tinha que ter os responsáveis. E a gente falou, vou te colocar responsável como produto aqui, responsável pelo produto. Beleza, responsável pelo produto. Aí o Peter era o CTO, o David o CEO e eu o CPO. E aí começou, né, toda a história aí. E aí a gente conheceu o pessoal da IDP lá, que faz a parte de investimento. E dessa apresentação que a gente fez... eles convidaram a gente para participar de um programa que era o Business Start Acceleration, que era aceleração de empresas, né? De startups. E eram mais de 80... Era mais... agora eu não lembro o número. Quantas empresas eram? Acho que era 700 empresas em 80 países, alguma coisa assim. E a gente ficou selecionado entre as 9 startups mais inovadoras, mais tecnológicas do mundo. Então, foi isso que a gente ganhou. Eles não ranquearam de uma nova, eles só deram um prêmio da primeiro colocado, mas a gente ficou entre as 9 startups mais inovadoras do mundo, selecionadas pela IDP.
do São mundo. Jones. É isso aí. E aí era muito legal, porque a gente participava das reuniões, tudo em inglês e tal, e o David, né, muitas vezes na sala dele, a gente ali em stand-by, no computador, né, para o que ele precisasse, foi um aprendizado fantástico. E aí a gente começou a entender de fato o que era startup e conhecer esse universo todo. Maravilha. Bem legal mesmo. Eu queria até falar um pouquinho, não de startups no geral, mas desse mercado de vocês, assim. Eu queria saber como que você vê esse mercado hoje em dia, como é que você vê ele daqui a alguns anos. Você acha que ele tá aumentando? Eu acho que tem muita gente explorando, né, sabendo explorar mais essa área de sustentabilidade, assim. E eu queria que você completasse falando um pouquinho também dessa área. É óbvio que a empresa ela tem a sustentabilidade como propósito até, mas falar como vocês lidam com isso, com essa parte da sustentabilidade dentro da empresa também, às vezes não só com a bateria, mas com as relações que vocês criam lá dentro, que eu sei que também é bastante interessante. Assim, eu acho que é uma tendência, hoje até virou moda, né, o que é bom, porque é moda pro bem, isso é legal. Então, acho que é uma tendência, sim, as empresas olharem para isso, para essa parte de sustentabilidade, reuso, reciclagem. A maioria das empresas hoje estão sendo obrigadas a olhar para isso, porque estão sendo cobradas por isso. Então, acho que daqui a um tempo isso vai ser muito forte, até culturalmente, né? No nosso país. E lá dentro da Energy, a gente não lida só isso como em forma do nosso produto, né? Em forma do que a gente faz. Então, a gente tá lá implementando a ISO 14001, que é ambiental. Então, a gente tem os lixos, que são separados, cada lixo tem ali a sua destinação. A gente tem os processos que são feitos pensando em diminuir, tem algumas metas, que a gente chama do SGQ, né, que é reduzir porcentagem de papel em tanto por cento, reduzir o consumo de energia em tanto por cento, e aí a gente trabalha nisso e para conscientizar também a nossa equipe, todo mundo, produção, né, administrativo, a trabalhar nesse sentido, né, sempre pensando na redução. Isso é muito legal porque o pessoal leva de dentro da Energy para casa. Então, muita gente, né, a gente faz treinamento lá da ISO 14001, muita gente fala assim, eu nem sabia como que era reciclar o lixo que a gente gera dentro de casa, hoje eu já faço. Então, assim, a gente colabora nesse sentido, mas é uma coisa que ainda está nascendo dentro da Energy, porque a Energy não começou pensando na sustentabilidade. Começou pensando no reuso de bateria e tal, e aí a gente descobriu esse universo, e hoje a gente olhou e falou, uau, vamos pensar agora na sustentabilidade. Por exemplo, a gente tem 2 veículos da empresa que a gente usa lá, né, no dia a dia da empresa, são a combustão. Aí esse ano a gente falou, cara, tem que ter um elétrico. A gente trabalha tanto com isso, né? Olha o tanto que a gente está poluindo aí o meio ambiente. Então agora a gente vai trocar um dos veículos para elétrico. Então a gente está começando a implementar ações para trabalhar como um todo, né, na sustentabilidade. Como é que chama aquele certificado que a gente comentou, que inclusive a BMW, a Renault cobram quando... De destinação final? Certificado de destinação final? Eu acho que que meio que cobra, é uma exigência em relação... Quando eles fornecem a bateria para a gente, então hoje a gente faz a destinação das baterias de lítio do grupo BMW Brasil, do grupo Renault Brasil, e estamos começando com outras montadoras. Quando a bateria entra, tem que ter toda uma rastreabilidade dela. Então, se vai para o reuso, a gente tem que falar onde está. E por conta disso, isso, na verdade, impulsionou. A gente já tinha a ideia de fazer a bateria como serviço, que a gente chama de BaaS. Então, isso impulsionou a bateria como serviço, porque a gente não pode vender. Se eu vender a bateria para você, o que você vai fazer com ela depois? Não consegue rastrear, né? Não sei. Então, se eu alugo, se eu coloco um serviço, né, ela como um serviço, eu tenho ela de volta e aí depois eu reciclo. E quando eu reciclo, eu gero um certificado de destinação final para a montadora. Para falar, essa bateria entrou, aconteceu isso, isso e isso, agora ela foi reciclada. Ponto. Então tem que ter toda essa rastreabilidade, né? Top. Não pode deixar... Você quer... Não pode falar. Não pode deixar de falar de um evento aí muito importante que vocês participaram. A COP. COP26, é isso? COP26. Mais uma coisa que tipo, as pessoas não sabem o que é isso. Não. Traga a realidade, o que é COP26, para as pessoas entenderem. COP26 era aquilo que estava passando no jornal ali em meados de setembro, eu acho, outubro na verdade, né? Toda hora no jornal falava, né? COP26, tal, comissão de reduzir a pegada de carbono no meio ambiente, os acordos internacionais e tal. O que é a COP? Ela é uma conferência das Nações Unidas voltada para sustentabilidade.
Então, reduzir toda a geração de gases, né, poluentes no meio ambiente, reduzir as ações poluentes. Então, os países fazem um acordo entre si ali com as Nações Unidas e começam a trabalhar em cima desses acordos, né? Então, tem metas para 2025, metas para 2030. E aí, esse ano teve mais uma versão, que foi a 26ª, por isso a COP26. Confederação das Organizações Unidas, voltada para a sustentabilidade. E a gente foi convidado, de uma forma muito inusitada. Conhecemos um cara, que conhecia outro cara, que conheceu a Energy. E aí, um belo dia, esse cara me liga e fala assim, tem um evento aqui. E a gente recebe muito convite para participar de evento. Tem um evento aqui, a COP e tal. Quer participar? Quero participar. Vamos lá, beleza. Preciso que você me mande isso, assim e tal, dessa forma. Tá bom? Quando que eu tenho que mandar? Hoje? Hoje? Então, é porque o ministro do Meio Ambiente... Ministro do Meio Ambiente? Que o ministro do Meio Ambiente está envolvido com isso, né? Aí eu não podia falar, né? Porque não no telefone, né? Aí eu falei, tá. Aí eu aqui no telefone peguei outro celular, né? Fui pesquisar a COP26, aí apareceu lá, Confederação das Nações Unidas. Falando da ONU, meu amigo. Aí eu falei, não, peraí. Aí pesquisei de novo, né? E o cara aqui no telefone, eu falando com ele. Aí pesquisei de novo. Aí eu falei, então, a COP que você tá falando, é esse evento assim, né? Confederação das Nações Unidas e tal. É a COP26. Esse mesmo. Entendi. E o ministro do Meio Ambiente, ele falou, porque vai ser gravado aqui no Brasil, vai ser transmitido, é um evento híbrido, e aí vai ter a participação do Ministério do Meio Ambiente e tal, blá, blá, blá. Entendi. E aí a gente participou, mandou uma apresentação, o David foi para Brasília, né, participou de lá, foi muito legal. E aí começa uma nova etapa de aprendizado. Porque até então, é o que eu comentei aqui com vocês, né? A Energy, ela não começou pensando na sustentabilidade. Mas ao longo do tempo a gente entendeu que existia todo esse universo e que a gente fazia parte dele, né? E de uma forma muito positiva. E participar da COP abriu esse universo pra gente. Poxa, 2 empresas foram convidadas para participar, né? Levando tecnologia sustentável, sabe? Nós fomos uma dessa empresa. Então, olha a oportunidade que a gente tem, né? De impactar o mundo, o meio ambiente com o que a gente faz. Então, aí começou uma nova mentalidade que a gente pretende aplicar agora em 2022, que é, de fato, ser mais sustentável na veia. A gente brinca, né? Ecochato, ser mais radical nesse sentido. Você sabe que o presidente da República citou... Fez uma publicação nossa. Uma publicação citando a Energy. Nossa... Mas conta, pô. Pelo amor de Deus. Nós fizemos, não tivemos a oportunidade ainda de conhecer o Bolsonaro, mas nós fizemos uma... a gente chama de POC, né? Que é uma prova de conceito com a BMW, quando a gente começou a trabalhar com eles. Essa POC, ela teve ganhou um prêmio da BMW da Alemanha. E aí o pessoal gostou muito e falou, bom, vamos fazer algo, um upgrade agora. Vamos dar uma melhorada. E aí a gente fez uma parceria, BMW, WEG e Energy Source, e fizemos uma estação de recarga híbrida, né, que pode ser desligada da rede ou na rede elétrica, com baterias de reuso, de segunda vida dos próprios veículos da BMW. E aí já é uma estação que a gente chama de semi-fast charge, que tem um carregamento rápido, 50 kW de carregamento. E aí montamos dentro do pátio da BMW, em Araquari e tal. Só que para divulgar não é simples. Não pode sair falando, eu tô trabalhando com a BMW. Não, primeiro que na BMW Group Brasil. Segundo que você tem que esperar a publicação oficial deles. Tem todo um processo, né? Só que foi um político lá, ministro da Economia, do não sei o quê, acho que foi ministro da Economia. O secretário do ministro da Economia, alguma coisa assim. Foi lá e divulgou. E gravou e soltou um vídeo. E esse vídeo bombou. E as pessoas começaram a mandar pra gente. A gente nem sabia. Poxa, é vocês, tal, né? Porque ele fala lá, startup brasileira, Energy Source. E aí a gente descobriu que o pessoal mandando. Quando mandaram pra mim, eu achei até super engraçado. Tava escrito em cima no WhatsApp, encaminhado com frequência. Eu falei, já viralizou. Legal. E aí, como foi o secretário do ministro da Economia que publicou, o Bolsonaro publicou nas redes sociais dele. Então, ele republicou, né? Repostou. E aí saiu lá nas mídias do governo e tal, foi bem legal. Muito legal, independente de pensamento, vertente, política. Não, é o presidente da República, né? Então, assim, é um reconhecimento de uma empresa com uma iniciativa dessa no Brasil. Então, assim, demais mesmo. É o mais alto escalão do poder público, né? Sim, que poderia postar. Então foi bem legal.
E como é que vocês estão? Você falou que um dos focos de vocês do ano que vem aí é ir mais a fundo ainda nessa sustentabilidade. Quais que são o que der para falar aí, né? Quais são os planos da Energy para os próximos anos aí? E os planos da Bruna também. A gente está estruturando uma empresa, né, para essa rodada de investimento. Então, ainda estamos estudando seed, série A, né? Porque os planos são sempre altos, né? Eu falei aqui de crescimento exponencial e tal, então em 4 anos eu vi muita coisa dentro da Energy, imagina nos próximos 10 anos. Até quando a gente foi fazer o business plan, que acho que foram 3 meses pelo menos fazendo esse business plan, é muito difícil você saber dali 10 anos como que você vai chegar. Mas os planos expandir para a América Latina, expandir para o mercado norte-americano, expandir para a Europa, começando pela captação de material. Então, hoje a gente já está olhando para a captação de material na América Latina. Isso não é fácil, isso requer uma logística extremamente complexa, documentação, isso requer um monte de coisa ali, uma estrutura muito forte. Então, a gente está estudando esses investimentos, né, para aplicar nesse sentido, nessa captação de matéria-prima, na expansão dos negócios. E o plano que eu comentei da sustentabilidade, né, é de fato passar esse recado, começando pelo pessoal de dentro da Energy e expandindo para fora. Hoje no Brasil não se sabe que tem reuso e reciclagem de bateria de lítio. Ninguém sabe. Quando a gente fala, todo mundo fica surpreso. Mas é porque a gente não explora. A gente estava conversando isso esses dias, né? A gente não atua com marketing forte na Energy. Primeiro porque, graças a Deus, a gente nunca precisou. A gente sempre conseguiu vender porque é algo muito novo, é algo muito diferente. Então, a gente sempre vendeu mais do que produziu. Então, se a gente anunciar, né, não vai rolar. Mas a gente precisa começar a mostrar de uma forma positiva. Olha, pessoal, tem no Brasil, é feito aqui, existe essa solução, você pode fazer dentro da sua casa. O que você faz com a bateria do seu celular? O que você faz com o seu celular quando você não usa mais? Né? Para onde você leva? Então, conscientizar as pessoas. Uma das coisas que a gente conversa é fazer um trabalho nas escolas, né, com as crianças, para conscientizar o que você faz, como que você vai fazer e mostrar essa nova realidade para elas. Fazendo um paralelo, eu tenho uma irmã de 11 anos, né, eu comentei aqui, e esses dias eu estava em casa, eu estava fazendo esteira, ventilador ligado, a luz ligada, a luz acesa, e eu estava assistindo série no celular, e aí ela olhou para mim e falou assim, você tem noção do tanto de energia que você está consumindo agora? Aí eu falei, quê? Você tá com a esteira ligada, você tá assistindo série no celular, você tá com o ventilador ligado e você tá com a luz acesa. Eu falei, caraca, eu trabalho com isso e eu não tô pensando nisso. Aí eu falei, de onde você tirou isso? Eu pesquiso sobre, eu gosto, porque às vezes ela faz pergunta pra mim. Às vezes ela faz pergunta pra mim, mas o que você faz lá? Mas como que funciona, né? Tá interessado. Eu pesquiso sobre e tal. Eu falei, cara, que interessante. Você imagina crianças como elas, se a gente ensinar essas crianças, você imagina o impacto que isso vai ter no meio ambiente? Lógico. Né? Falar sobre economia circular, falar sobre sustentabilidade, falar sobre o reuso. E aí eu achei aquilo fantástico. No outro dia eu fui pro David e falei, cara, a gente tá fazendo um trabalho nas escolas e a gente tá começando a estruturar isso agora para levar isso para as crianças. E essa é a base, né? A gente, não sei vocês, eu não tive uma criação pensando em reciclagem. Não. Né? E é cultural. Então, se você começa a dar base, é muito mais fácil você impactar, né, o mundo com isso. Então, a nossa missão dentro da Energy é não só na tecnologia, na inovação, mas também nas pessoas. Né, começando dentro de casa. Esses dias a gente fez, dia 23, a gente fez a confraternização, e o David fez o pitch, que a gente sempre faz para as empresas, para os nossos colaboradores, porque a maioria nem sabe o que a gente faz direito. Tá ali no dia a dia, fazendo a operação, né? Mas o que a Energy é? O que a Energy representa? Então, acho que é essa sustentabilidade de dentro para fora. Imagino que o futuro da Bruna seja fazer parte disso tudo. Hoje eu não me vejo mais desvinculada da Energy, né? Espero que fique na Energy por bons anos. Sinceramente, eu não penso muito como vai ser daqui muito tempo, porque não dá tempo. É muito rápido. Não dá, Você tem que viver agora. Se você me perguntasse quando eu comecei o que eu esperava, eu não saberia dizer. Eu esperava que seria um estágio, que talvez dali eu saísse para a área acadêmica ou não, mas eu nunca imaginei que ia ser esse caminho. Então eu não costumo pensar tanto assim, né, como vai ser, mas com certeza eu quero fazer parte dessa história. É uma história
muito legal. Você já faz parte, né? Continuar fazendo parte. Tem uma história, começou lá, 8ª colaboradora e hoje sócia e diretora de operações. Vou arriscar, ó. Chefe Operation Officer. Tá? No meu inglês eu preciso melhorar, mas é quase isso. Vamos. Gente, a gente vai pro intervalo. É só pra explicar pra onde faz intervalo rapidinho, mas tá bom. Coisinha rápida. É quando voltar, já é mais pra encerrar mesmo. Rapidinho, a gente já volta. Voltamos do nosso intervalo. A convidada de hoje é a Bruna Dias. Muito obrigado pela presença, Bruna. Eu que agradeço. Dando continuidade, entrando também na parte final da nossa conversa. Uma coisa que a gente passou aqui no intervalo que a gente achou interessante de trazer para o assunto é sobre o ESG. Isso. Explica para o pessoal o que eu achei que era. Eu acreditava muito que era um certificado, mas explica certinho o que é esse ESG. O ESG tem sido muito falado hoje nas empresas, né? E como o Lerd comentou aqui agora há pouco, tem empresas que não fecham negócio se não tiver um ESG forte, né? O que é? São 3 letrinhas que significa ambiente, social e governança, compliance, para tentar deixar as coisas mais igualitárias possível. Então, quando a gente fala do ambiente, é uma empresa que tem um processo ambientalmente amigável, que faz todos os descartes corretos, que não polui tanto o meio ambiente, ou se polui, compensa, e etc. O social a empresa tem mulheres, tem negros, tem diversidade de todos os sentidos, e o de governança, né, o compliance, é a ética. Então, a gente cresceu num mundo, né, que a gente sempre viu as empresas como, é o QI, né, o que indica, faz negócio porque tem interesse, porque recebe por fora. Então, tem toda uma questão de compliance também, de governança que ajuda nisso. Hoje tem sido muito falado o ESG, e as empresas estão implantando isso forçadamente. Tem empresas que eu conheço que só contratam estagiárias mulheres ou só contratam estagiários negros, por exemplo, para dar uma cota interna, que não é divulgada, obviamente, mas para ter essa diversidade dentro da empresa, entendeu? E no nosso caso, né, a gente brinca que a Energy é ESG na veia, porque é meio ambiente, a gente tem uma tecnologia sustentável, então isso a gente já faz. Social, a gente tem, se eu não me engano, são 13 cargos de liderança dentro da Energy. 10, salvo erro, são mulheres. Então, a gente tem a mulherada lá, domina bastante, né? E a parte de governança, a compliance, a parte ética, a parte dos contratos, não ter nada, né? Existe, na verdade, a gente precisa implantar também, acontecendo a rodada de investimento, tendo ali... auditorias, né? Isso, todos os padrões, né? Tem auditoria financeira, tem auditoria jurídica e tal, mas aí se implementa conselho, e uma das coisas que se implementa também é um setor só de governança, só para cuidar disso. Então, todos os contratos têm que passar por esse setor, tem toda uma avaliação, tem auditoria e tudo mais. É assim que funciona. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas então, é pra você ver, futuro, né? Sim. Tem essa questão de anticorrupção mesmo, que parece bobeira, mas no meio privado tem existe, e a tendência é não. Então, o ESG veio pra ficar. Às vezes o pessoal coloca como uma sigla, eu aplico, mas, não é simples também assim, né? Você vê que você vê, tem toda uma estrutura para você começar a dizer, não, eu realmente utilizo esses conceitos dentro do meu negócio. Mas se você começar a reparar, as grandes empresas, toda a publicação, a apresentação, fala lá, ESG. Começa a reparar que você vai ver. Porque hoje é algo necessário. Eu lembro do David falando muito também. A gente vê que esses pontos comentados são muito fortes lá na Energy, desde do ambiente interno até o produto que vocês entregam no final disso. Entrando agora para valer na pergunta final da nossa conversa, a pergunta que eu tinha separado era, você comentou, né, você está há 4 anos na Energy, antes disso, todas essas suas formações, tudo que você fez. Bruno, eu queria saber como que é, você falou que não gosta muito de falar de futuro, mas eu vou trazer para o presente, então, como que é hoje, saber hoje mesmo que você está fazendo uma coisa, que você trabalha numa empresa que faz parte de coisas que estão acontecendo, mas que vão mudar coisas que vão acontecer daqui 50, 100 anos. Como que você se sente fazendo parte disso, assim?
É gratificante. E mais do que gratificante, às vezes é assustador. Porque a gente não tem noção da dimensão das coisas que a gente faz. Assim, sobre ser gratificante, é gratificante porque não é só sustentabilidade, não é só ajudar o meio ambiente, mas é sobre pessoas. É um futuro melhor para todos nós e um presente melhor para todos nós. Uma coisa que a gente preza muito dentro da Energy é o convívio social, é o convívio entre as pessoas. E lá, graças a Deus, a gente tem a oportunidade de difundir isso. Então, a gente pega pessoas que muitas vezes entram lá doentes e a gente consegue, num convívio, ajudar. Sabe, oferecer tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui. Esses tempos atrás, um dos nossos colaboradores teve um problema e ele foi conversar com a gente sobre aquele problema e ali no meio da conversa ele expôs que quando criança ele foi diagnosticado com autismo e algumas outras complicações ali, né, que vieram no meio do caminho. Isso atrapalha o convívio dele. E não gosta de falar, né? Não quer se expor, tal. A gente reservou aquilo, mas a gente montou um grupo para ajudar ele internamente. Então, tem 3 pessoas ali dentro da Energy que sabem disso e que ajudam ele a trabalhar nesse sentido. Ele já tem toda a medicação, ele já faz alguns tratamentos, mas a gente está ajudando ele dentro da empresa a se desenvolver. E aí, quando eu fui ajudar ele com a minha parte, né? Eu faço um acompanhamento com ele da minha parte, que é planejamento, organização, olhar as atividades, tal. Quando eu fui ajudar ele nessa parte, né, eu entendi como funcionava a mente dele, né, e eu vi o quão complexo era aquilo para ele. É uma coisa que pra gente às vezes é tão normal, e para ele era muito complexo. E aí a gente conversou muito, tal, organizamos ali todo o setor dele. E aí quando acabou, ele olhou para mim e falou assim: "Nossa, muito obrigado. Vai ser muito mais fácil agora. Você me ajudou muito." Cara, isso é muito gratificante. Eu ter essa oportunidade de ir lá ajudar uma pessoa, sabe? Que, poxa, tá tendo dificuldade, tá passando por uma situação difícil. Isso não é só com quem tem autismo. Tem outra N situações que acontecem lá dentro da empresa. Então, acho que, de uma forma geral, é muito gratificante quando a gente lida com pessoas como pessoas e não como números. Então, isso é o mais gratificante para mim. E não vou falar dos bastidores, né? Mas, além disso, tem ainda toda essa parte sustentável de você ajudar o meio ambiente, de você deixar um legado para uma geração futura, né? Melhorar o mundo em que a gente vive. Então, a palavra é gratificante. Muito bom. Você quer colocar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, Bruna, de verdade, por você ter dedicado aqui. Eu sei que tua agenda Você vê que startup não sobra tempo pra... A gente vai... Às vezes eu mando... O Douglas, eu uso o Douglas trabalha com você, o Daisy, mandando mensagem que só vai responder depois de alguns dias. Porque assim, é tanta coisa. Eu falei assim, tô ocupado, tô em reunião. Eu falei assim, meu Deus, essa reunião das... tem dia que a agenda então, cheia. Assim, obrigado por ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo e vir falar com a gente. Imagino que muita gente aprendeu bastante aqui, toda a gente está aprendendo. Sim. Te agradecer então de verdade e com certeza terão outras oportunidades pra gente voltar a falar de novo. A Energy vai crescer bastante ainda e aí lá na frente, e aí, vamos contar agora o que aconteceu de novo nessa empresa. Certinho? O Bruno quer falar alguma coisa? Não, eu só queria agradecer também. Tem uma coisa que eu falei pro David, que o Laird falando agora, acabei de lembrar, que foi meio que um lado profissional meu de, tipo, nossa, daqui 10 anos, quando eu ver essa entrevista, eu vou falar, nossa, eu entrevistei esse cara, sabe? Então, tipo, legal. Saber que eu também senti isso com você, sabe? Ver daqui um tempo, assim, o meu lado profissional mesmo, falando, nossa, muito feliz de ter passado por isso. Pelo menos de conhecer um pouquinho dela, do David também, da empresa de vocês aí. Muito sucesso pra frente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Espero ter contribuído com o programa de vocês, com o conhecimento. E as portas estão abertas. Você não conhece a Energy, o Laird já conhece, mas quando você quiser ir visitar a gente, as portas estão abertas. Obrigado. Isso. Das considerações finais, o Give Talks é uma realização da produtora Jaguari em parceria com a Hello Mar, que é a Octa Soluções, e também com o apoio da Jovem Pan. Você que assistiu na rádio, muito obrigado pela presença também. Além disso, nosso estúdio está disponível para locação, nosso estúdio, a nossa produção, e a gente está aberto a parceiros, apoiadores. Caso você tenha interesse, entre em contato. Muito obrigado pela presença e até a semana que vem.